A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus também o exaltou soberanamente, e deu um nome que é sobre todo o nome, e para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e abaixo da terra. Nós vemos aqui na palavra de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, se fez homem e habitou entre nós. Jesus, ele é Deus. Porque nós cremos na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Nós cremos em um único Deus, na divindade e na personalidade, três pessoas distintas, diferentes. O Pai não é o Filho. Nós vemos aqui que João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus foi enviado pelo seu próprio Pai. Então, na leitura que diz assim, Jesus como Deus, não quis ser semelhante a Deus. Se humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então Jesus como Deus se fez homem. A Bíblia nos mostra que Jesus deixou a sua glória e veio para morrer em nosso lugar. Nós vemos que João capítulo 1:1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vemos na palavra de Deus, porque Deus enviou o seu próprio Filho, pelo amor de nós, pela sua misericórdia, Ele envia o seu Filho para trazer a salvação para cada um de nós. Jesus, ele foi enviado aqui nessa terra para trazer salvação para mim, para você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então o amor de Deus não tem comparação, não tem como medir o tamanho do amor de Deus. Porque é uma tal maneira que ninguém possa explicar. Mas Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. E a Bíblia diz que Jesus, o amor dele é tão grande, que também ele deu a sua própria vida em sacrifício para morrer por nós. A Bíblia diz que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem perfeito, para que estivesse no jardim do Éden e dominasse tudo. Mas Deus criou tudo e também criou o fruto proibido. E disse a Adão, não comerei desse fruto, porque no dia que comer morrerás. Mas Deus deu livre-arbítrio ao homem. Mas também Deus avisou a Adão que não comeresse desse fruto. E Adão desobedeceu a Deus. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Deus não quer que o homem adore ele como um robô ou como uma obrigação. Deus quer que o homem busque a ele, adore a ele por prazer de buscar a Deus. Então aqui nos mostra que Adão, ele desobedece a Deus. E por desobedecer a Deus, Romanos 3,23, o pecado entrou no mundo. E todos estavam destruídos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, 23, e o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de quem? Jesus Cristo. Porque ele disse em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só Jesus é o caminho que leva para o céu. E Ele é
a vida eterna. Então Jesus foi enviado para trazer salvação através do Pai. Jesus, como Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então Jesus, como Deus, se fez semelhante aos homens. Nasceu de uma virgem, cresceu com grande sabedoria, ensinava na sinagoga. A Bíblia diz que Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez, foi transformar água em vinho. Aonde Jesus passava, ele curava cego, leproso, paralítico, Jesus fez andar, perdoou o pecado, perdoou a prostituta. A Bíblia diz que Jesus fez grandes coisas, prodígio e maravilha. Mas o que Jesus veio fazer aqui na terra foi para nos resgatar novamente, nos restaurar. Porque em Isaías 59, versículo 2, diz assim, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agradável para que não possa ouvir, mas por causa da vossa iniquidade faz separação entre Deus e o homem. Então, por causa do nosso pecado, há uma barreira de separação entre Deus e o homem. Mas Jesus veio para quebrar esta barreira de separação. Jesus veio restaurar o homem novamente. O homem que quebrou a aliança lá no Éden, Jesus veio novamente para restaurar essa aliança. Então Jesus, como Deus, que nós cremos que Jesus ele é Deus, porque quando Tomé aparece a Cristo, naquele exato momento, quando Jesus entra naquela casa, apresenta no meio de todos, Jesus mostra a mão furada e diz assim a Tomé, creia. Quando Tomé vê Jesus, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé chama Jesus de Senhor e de Deus. Então esse Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. Para quê? Fazer um sacrifício para trazer salvação para mim e para você. Isaías profetizou que, Isaías 53, versículo 3 e diante, que ele seria como ovelha muda e não abriu a sua boca. As iniquidades que caía sobre nós, ele levou sobre si. As nossas feridas, as nossas dores, a nossa culpa, ele tomou sobre si, para que a gente possa ser perdoado. Jesus teve que pagar o preço por nós. E o preço que Jesus pagou foi muito caro. Ele foi humilhado, cuspido, carregou a coroa de espinho na sua cabeça, a cruz pesada, aquela cruz era minha, era tua, era de Barrabai. Ele tomou sobre si as nossas dores. Colocaram o Senhor Jesus numa cruz, penduraram ele, crucificado, prego nas mãos, prego nos pés, a humilhação do nosso Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus não abriu a boca para blasfemar, para reclamar, porque Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai está escrito em João capítulo 6, versículo 38, diz assim, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era fazer o sacrifício por nós. Porque no Antigo Testamento, a Bíblia diz que os sacerdotes pegavam, matavam animais para oferecer a Deus pelo sacrifício do povo, quando o povo pecava. Então Jesus, no Novo Testamento, não precisa mais matar animal. Jesus, está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, como Cordeiro, ele tira o pecado do mundo. Então nós não precisamos mais fazer sacrifício, porque Jesus Cristo é o único sacrifício que pode nos salvar. E através do sacrifício de Jesus, que ele foi humilhado, cuspido, carregou aquela cruz, mas ele não desistiu. Ali na cruz, quando ele estava já na última hora da sua vida, botaram dois malfeitores, um do lado à sua esquerda e do lado direito. Os dois blasfemavam de Cristo, mas um se arrependeu e disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus cumpriu com a sua promessa, perdoando o pecado daquele moço, levando para o paraíso. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele disse através da sua palavra, eu dou minha vida e torno a tomar. A Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscita dos mortos. Então Jesus venceu a morte.
Jesus venceu o pecado. Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a cruz. Sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você. Ele venceu para nos dar vida e vida em abundância. Então colocaram Jesus no túmulo. E a Bíblia diz que ao terceiro dia as mulheres foram ao túmulo do Senhor Jesus. Colocar aroma, que era perfume, costume. E colocar o perfume no corpo de Jesus. Mas quando chegou lá, a Bíblia diz que o anjo disse: mulheres, já sei o que vocês estão procurando, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então quando elas foram, o túmulo estava vazio. Jesus tinha ressuscitado, assim como ele tinha dito. E nós vemos que Jesus ele ressuscitou para a glória de Deus. Jesus ele ressuscita. E nós vemos que Jesus, pelo seu amor, pela sua bondade e a sua misericórdia, ele veio para morrer por nós, trazer salvação. Porque Jesus, como homem, ele foi humilhado, cuspido. Jesus, como homem, ele chorou. Jesus, como homem, ele dormiu. Jesus, como homem, ele morreu. Jesus, como Deus, a Bíblia diz que ele era o pão da vida. Jesus, como Deus, ele acalmou a tempestade, o vento ao contrário. Jesus, como Deus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus tinha suas duas naturezas, humana e divina. Mas como homem, ele morreu no nosso lugar. Mas graças a Deus, ele ressuscita. E ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Jesus agora tem todo o poder. Nós sabemos já que Jesus, na sua natureza humana, Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Então, a sua natureza humana, o dia e a hora ninguém sabe. Mas nós sabemos que hoje Jesus sabe de tudo, porque diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Na sua natureza divina, como Deus, ele subiu ao céu e disse assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio. Então, significa onipresença. Jesus está em todo lugar ao mesmo tempo, e essa onipresença é um atributo de Deus que só pertence a Deus. Um atributo da eternidade, onisciência, onipotência e onipresença. Esses 4 atributos só pertencem a Deus, e Jesus Cristo eles têm esses 4 atributos. E nós vemos que esse Deus, pela sua misericórdia, ele se fez homem, assim como está escrito, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Um Deus que se fez homem. Então pare para pensar um pouco agora nesse momento. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo por você. Um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Para quê? Fazer o sacrifício, morrer no nosso lugar, suportou calado a humilhação que Jesus passou. Ele não desistiu por causa de mim, por causa de você. Isso é uma prova de amor que Jesus nos ama. Ama a mim, ama você. Então esse Deus que você ouviu agora falar, tem pessoa que nesse momento está que nem ovelha desgarrada sem o seu pastor. Mas esse mesmo Deus, ele disse: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Então esse mesmo pastor te chama para que você torne novamente para a casa do Pai. E você que ainda que não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento certo de você entregar a sua vida a Jesus. A oportunidade Jesus está te dando. Veja o amor de Deus por nós. Não tem comparação. Deixando esse versículo para a nossa meditação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. O Pai envia o seu Filho. É um amor de Deus para conosco. Jesus Cristo morre no nosso lugar. Uma prova de amor para mostrar para você que Ele te ama. A salvação encontra em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12. Nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos, através de Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém viu o Pai, senão por mim.
Então Jesus é o Salvador do mundo e Ele é o caminho que leva o homem para o céu. E você tem essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.